Vamos ao momento da palavra e nós vamos estar olhando para o que diz Marcos capítulo 16 e o versículo 9 ao 16. Será um texto extenso aí para ser lido, mas nós queremos apenas tirar uma conclusão aqui desse texto para nós trazermos a você algo de Deus para o teu coração, né? Sobre Jesus enviando, né? Ele disse: assim como o Pai me enviou, eu envio a vós, né? E agora nós vamos ler um texto aqui que é um texto de missão. Jesus, ele faz questão em se apresentar, e vamos estar olhando para esse texto, a quem Jesus se apresenta. Então a palavra de Deus lá no livro de Marcos capítulo 16, do versículo 9 ao 16, diz assim: o título da passagem é Jesus aparece a Maria Madalena. Diz assim a palavra: havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Depois disso, manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam a caminho para o campo. E indo eles, o anunciaram aos demais, mas também a estes 2 eles não deram crédito. Finalmente apareceu Jesus aos 12, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Maravilha, nós temos aí a leitura da palavra de Deus feita pelo nosso querido irmão Carlos, e nós podemos ver, irmãos, que aqui, após a ressurreição de Jesus, Jesus então faz questão de aparecer, né, e apresentar-se a algumas pessoas, e a Bíblia aqui nos mostra que primeiramente ele se apresenta a uma mulher que era uma mulher pecadora, tido como, né, então demonstrando que Jesus faz questão em apresentar aos pecadores, e há um dizer que diz assim, que para um grande pecador existe um grande Salvador. E aqui nós temos na representação desta mulher a Maria Madalena, que a Bíblia diz que Jesus havia expulsado 7 demônios dela. Então, quer dizer, era uma mulher que provavelmente, né, pela situação de demônios que agiam na vida dela, ela deveria ser uma mulher, talvez uma mulher de uma vida muito, triste, uma vida muito, podemos dizer, sufocada pelas situações da vida, porque os próprios demônios não deixavam ela ter paz, não deixavam ela ter uma vida tranquila, uma vida sossegada, pois nós sabemos que a vida de Maria Madalena mudou após ela ter um encontro com Jesus. Até ali, né, nós calculamos, quando nós vimos, né, pessoas que elas, às vezes, os espíritos malignos agem na sua vida, são pessoas que elas são atormentadas, né? São pessoas que elas não têm nem prazer na sua vida, e eu creio que a Maria Madalena era tal como essas pessoas. Talvez nós temos pregando aqui nessa tarde para pessoas que talvez nem conseguem dormir, talvez perturbações, talvez muitas coisas acontecendo na tua vida, e você já pensou até mesmo em tirar a tua própria vida. Você já pensou muitas vezes em desistir de tudo, largar tudo, né? Mas eu quero te dizer que esta tarde, aqui como
como a Bíblia está dizendo e trazendo esta revelação da palavra, que Jesus se manifestou a esta mulher e se apresentou a ela, a esta mulher que era tida como uma mulher pecadora, uma mulher, quem sabe, aos olhos de muitos, sem solução para a vida dela. Mas quando ela encontrou Jesus, a Bíblia ela é muito clara em dizer que Jesus repreende da vida dela 7 demônios que agiam, que perturbavam na sua vida, que atormentavam a sua vida, que faziam com que a vida dela talvez não tivesse sentido. Vocês sabem, em busca de muitos lugares, em muitas coisas, para tentar achar razão para viver. Mas o dia que ela encontrou-se com Jesus, Jesus repreendeu desta mulher 7 demônios e ela passou a ser livre. E como livre agora, ela seguia Jesus, ela tornou-se uma seguidora de Jesus. E agora a Bíblia diz que Jesus aparece a ela. Por quê? Porque ela estava agora liberta, ela tinha condição agora de falar, de anunciar que ela havia visto já Jesus ressuscitado. Jesus estava vivo. Oh, glória a Deus! Uma mulher que as notícias outrora eram terríveis, aleluia, pelas suas atitudes na sua boca, mas agora era uma mulher transformada, era uma mulher livre daquilo que oprimia a vida dela, e agora na sua boca havia boas notícias, havia boas novas, havia agora notícias de alegria, e ela não perdeu tempo, e ela correu aos discípulos para anunciar. E a quem ela foi anunciar? A Bíblia diz já no versículo 10, aleluia, que ela anuncia para aqueles que estavam tristes. Oh, aqui a Bíblia nos fala que os discípulos estavam tristes, aqueles que estavam ali estavam tristes, entristecidos pela situação, entristecidos pelos acontecimentos. E agora chega Maria Madalena com boas novas, a mulher que havia sido transformada por Jesus, agora com a mensagem e a notícia que ele estava vivo. Jesus havia ressuscitado, trazendo agora a mensagem para eles que estavam tristes. Eles estavam chorando, a Bíblia diz, e aleluia, e quando eles ouvem a notícia que ela traz, a Bíblia diz que no primeiro momento, quando eles ouvem essa notícia, aleluia, eles não creem, eles não acreditam naquilo que ela falou, que ela tinha visto, ele tinha aparecido para ela, mas eles, devido serem tomados por uma tristeza, tomados por um estado de tristeza, choravam, e isto impedia deles crerem na possibilidade dele ter ressuscitado. Querido, também aqui nos mostra que Jesus faz questão de que seja anunciado que ele não está morto, mas que ele está vivo, para aqueles que estão tristes, para aqueles que estão chorando. E nós estamos aqui através desta programação anunciando que já há mais de 2000 anos ele ressuscitou, ele está vivo e ele está à destra do Pai intercedendo por nós. Quem sabe você está aí hoje nesse dia triste, abatido, chorando, talvez por situações que você está enfrentando, mas nós estamos chegando aqui através dessa programação para trazer boas novas, boas notícias, a qual ele mandou anunciar, dizendo que ele está vivo, e se ele está vivo, há solução para o teu problema, há solução para a tua vida. Glória a Deus, ele transformará
transformará a tua tristeza em alegria, o teu choro em riso, e esta tarde Ele fará este milagre na tua vida. Aleluia. Mas como, pastor, tu pode dizer aqui no primeiro momento, devido tomado pela tristeza, pelo choro, eles não creram na mensagem de Maria Madalena, mas ela prosseguiu. Aleluia. A mensagem continuou sendo anunciada. Aleluia. Também a 2 dos seus discípulos que estavam no campo trabalhando. A mensagem também é para aqueles que estão trabalhando, aqueles que estão talvez afadigados, cansados do trabalho, né? E aqui diz assim que aqueles que trabalhavam também ouviram a mensagem que Ele havia ressuscitado, que Ele estava vivo. Jesus mandou anunciar, primeiro aos que estavam tristes, segundo aos que estavam trabalhando. Aleluia. Mas a Bíblia diz que também, devido às tarefas, devido ao trabalho, eles não conseguiam crer. Mas a Bíblia diz que após essas coisas terem acontecido, a Bíblia diz que Jesus, Ele vem, então se revela. Aleluia. Se revela aos discípulos quando eles estavam fechados, de portas fechadas. Jesus aparece no meio deles, dizendo: paz seja convosco, e mostra então os sinais das feridas, dos cravos, da lança. E a Bíblia diz que então, ao verem Ele, aleluia, isso está em João capítulo 20, verso 19, 20, 21, você vai encontrar a Bíblia dizendo: e então eles se alegraram ao vê-lo. Aleluia. E então Jesus, aleluia, torna a dizer para eles: paz seja convosco. Aleluia. E assim como o Pai me enviou, eu o envio a vós. Então o momento que eles tiveram a alegria, a tristeza transformada em alegria. Quem sabe você está aí num quarto fechado, quem sabe você está num casulo fechado, quem sabe você está triste, desanimado a tal ponto de você se isolar, você está deprimido, você está com depressão, e você diz: eu não tenho mais razão para viver. Jesus entra, aleluia, onde você pensa que Ele não possa entrar, Ele entra. Para Jesus não tem porta fechada, e a Bíblia diz que agora Ele vai lá para resolver o problema da tristeza de que eles estavam sentindo, para transformar a tristeza em alegria, o choro, aleluia, em riso, porque a Bíblia diz que agora eles se alegraram, eles sentiram alegria. Ei, esta tarde nós estamos trazendo boas novas a você, dizendo: é tempo de cantar, é tempo de alegria, é tempo de vitória na tua vida, e é tempo de você lançar sobre Ele toda a tua ansiedade, toda a tua preocupação. Você está enfermo, está passando por enfermidade, está passando por problema familiar, está passando por problema de vícios, mas você quer ser livre. Nós estamos aqui para te dizer: Ele está vivo, Ele ressuscitou, Ele está agindo. Aleluia, glória a Deus. E neste momento Ele está tocando em você, Ele está tocando na tua vida. Ele quer mudar esta situação de tristeza, de lágrima, aleluia, de indecisões da tua vida. Ele quer reverter essa situação. É só você crer. A Bíblia diz que eles creram e Deus transformou agora, aleluia, através Jesus aparecendo a eles, mostrando os sinais dos
escravo, eles riram, eles tiveram alegria, eles tiveram vitória, porque eles viram que aquele que havia sido morto estava vivo, aleluia, estava no meio deles. Oh glória, eu estou sentindo aqui. Estamos aqui na cabine desta rádio, mas Jesus está aí também, aonde está você. Jesus está aí, aonde você está ouvindo esta live. Jesus está aí, agindo, aleluia, ao teu favor. Se você crê, ele disse para Marta e Maria, aleluia, nos momentos mais difíceis, quando Lázaro já havia morrido há 4 dias, ele disse: Marta, se tu crê, tu verás a glória de Deus. Ele disse para Maria: Maria, se tu crê, tu verás a glória de Deus. Ele está dizendo para você, ele chama você pelo teu nome. Quem sabe Pedro, quem sabe João, quem sabe, aleluia, o teu nome é Teresa, seja qual for o teu nome. Ele está dizendo: se você crê, você verá a glória de Deus. O que é a glória de Deus? É o impossível tornando-se possível. É Ele trazendo a vida àquele que já estava 4 dias. Para elas já estava cheirando mal. Para elas não tinha mais como, aleluia, ser resolvida aquela situação. Mas Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E ele foi, elas removeram a pedra e Jesus trouxe Lázaro de volta. Eu quero te dizer, ele vai trazer de volta projeto, teus sonhos, aleluia, quem sabe já estão engavetados, coisas que você acha que é impossível acontecer, Jesus fará tornar possível. Se você crer, você verá a glória de Deus.